Bom, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leandro. A gente vai para mais uma aula, nossa sétima aula de termodinâmica metalúrgica, né? E mais uma aula da segunda lei da termodinâmica, tá? Então hoje a gente vai ver energia livre, a espontaneidade das reações e transformações físico-químicas baseadas em energia livre e o cálculo da energia livre, tá? Então, na aula passada a gente viu um pouco eu falei um pouco sobre a entropia, né? E a entropia para calcular a espontaneidade. Só que as coisas elas não são espontâneas só em função do aumento ou diminuição da desordem, tá? Tem duas grandezas que vão se relacionar para a gente calcular energia livre. As grandezas são a entropia e o calor, né? A entalpia, tá? Então são essas duas grandezas, elas vão se relacionar para que a gente faça o cálculo da nossa energia livre, que eu vou chamar de ΔG. Tá? Então, depois da gente ver dois critérios, né, a gente pode pensar assim, bom, todas as reações que liberam calor, elas deveriam ser espontâneas, né? Porque primeiro que o calor nem sempre está disponível no ambiente, né? Para que as reações se processem, e aí todas as reações que aumentam a desordem elas são espontâneas, né? A gente poderia intuitivamente pensar isso, mas a gente vai ver através da fórmula da energia livre que não é bem assim que funciona, e a gente vai ver como essas duas grandezas vão se relacionar para resultar na nossa energia livre de Gibbs, né? Que é o ΔG, tá? Também tem uma outra energia livre que é o ΔA, tá? Que é a energia livre de Helmholtz, que a gente não usa tanto, então eu nem vou abordar essa questão, tá? Então eu vou falar aqui, basicamente eu vou definir energia livre, tá? Que vai dizer que é o critério principal para nos dizer se uma transformação físico-química é possível ou não, e depois eu vou falar quando as reações são espontâneas ou não, tá? Então vamos lá, ΔG é igual a ΔH menos T ΔS, tá? E aí a gente nos conduz para o seguinte, tá? Então vamos falar um pouquinho de espontaneidade, tá? Se eu tenho ΔG igual a zero, eu estou em equilíbrio químico, tá? Eu estou em equilíbrio, tá? ΔG menor que zero, calma aí, ΔG menor que zero, a reação, né? Vamos pensar um processo de A para B é espontâneo. Então a gente está de novo naquela suposição. Pode ser uma reação química, pode ser um processo. Se a gente tem aqui A sendo reagentes e a gente quer ver se esse processo que transforma A em B, se ele é espontâneo, quando a gente olha o ΔG, a gente pode ver o que? Se ΔG está igual a zero, o processo está em equilíbrio. Então a gente tem uma quantidade de reagentes e uma quantidade de produtos, e se o ΔG para aquele dado conjunto de variáveis é zero, né? Se o ΔG é igual a zero, a reação não está se dirigindo nem para a direita nem para a esquerda, tá? Se a gente tem, por sua vez, um ΔG maior que zero, o processo de A para B não é espontâneo, então não é uma mudança possível. E digo mais, o que é espontâneo? De B para A. Então a nossa reação está caminhando dos produtos para o reagente. Esse aqui é que é espontâneo.
espontâneo, tá? Então, essa é as nossas situações possíveis, tá? Então, a gente tem aqui 3 situações, vamos escrever aqui, vamos colocar esse aqui, a gente vai colocar em verde. Então, quando ΔG menor que zero, as coisas tendem a caminhar de A para B. Então, a reação que eu coloquei, hipotética, ela é possível de acontecer, tá? Então, claro que nem sempre tudo que é possível acontecer acontece, né? Sempre tem fatores que a gente vai estudar lá no fim, que são fatores cinéticos, tá? E aí, se a gente tem um ΔG positivo, a reação de B para A é que é espontânea. Então, a minha hipótese de se os reagentes vão se transformar em produtos, ela não está certa, né? O que é mais provável é que os produtos se tornem reagentes. Aliás, o que é possível, né, é que os produtos se tornem reagentes, tá? Então, lembrando, né, que isso aqui a gente está falando de pressão e temperatura constante ou volume e temperatura constante. Então, eu tenho P e T igual a constante ou V e T igual a constante, tá? Outra coisa, bom, falei de critério de espontaneidade, agora vamos falar um pouquinho de cálculo, né? O cálculo do ΔG. Então, além de usar o ΔH e o ΔS para calcular o ΔG, se eu já tenho os valores de ΔG padrão, né, eu consigo utilizar mesmo raciocínio para o ΔS e para o ΔH, que a gente usou para o ΔS, para calcular ΔS e para calcular ΔH, tá? Que era o seguinte, a gente tinha aqui, vamos pensar, a gente tinha o ΔG, 0 até a uma temperatura, né? Vai ser igual, bom, vamos fazer uma forma mais generalista, o ΔG a uma dada temperatura vai ser igual ao somatório do ΔG dos produtos menos o somatório do ΔG dos reagentes, tá? É uma grandeza também extensiva e então ela depende se é 2 mols, é 2 vezes o ΔG, né? E também ela só é uma função de estado, né? E uma grandeza extensiva, então se é 2 mols é 2 vezes o ΔG do A, por exemplo, uma coisa assim, vocês vão ver no exemplo ali, né? E além disso, ela também só depende do G final menos o G inicial. Um pouco depende do caminho que a gente está seguindo. Tá? Depende mais do estado final e do estado inicial. Tá? Então, essas aqui são a primeira parte, né, que eu introduzo aqui o ΔG para vocês. Tá? E aí agora a gente vai fazer um exercício. Tá? Então, esse exercício ele tem como intuito aqui calcular o ΔG de uma forma simples, e aí na aula que vem, da mesma forma que a gente fez para o ΔH e para o ΔS, a gente vai visualizar como calcular o ΔG em outras temperaturas que não é a temperatura convencional de 298. Tá? Então eu vou fazer um corte aqui para colocar o enunciado do nosso exercício e a gente vai fazer o cálculo desse exercício, tá bom? Bom, pessoal, então vamos para a solução do nosso exemplo, né? Nós temos aqui um exemplo que ele pede para calcular a energia padrão dessa reação aqui e nos dá o ΔG de duas reações diferentes aqui, tá? Não é NiO3 aqui, tá? É NiO,
Tá? E aí como que acontece isso? Esse ΔG, a gente tem no fim das contas uma reação alvo e o ΔG de duas reações que não são exatamente a reação alvo, né? Então a gente tem o seguinte, a gente tem a primeira reação aqui, ó, esse aqui é o ΔG do NiO, tá? Esse 3 aqui eu acabei transcrevendo errado, tá? Então aqui, ó, é o Ni mais meio O2 resultando em NiO, tá? E a gente tem o ΔG aqui é igual a menos 50,786 cal por mol, tá? E a gente também tem aqui a reação 2, né? Que é H2 mais meio O2 igual a H2O, tá? E a gente tem aqui ΔG igual a menos 54,996 cal por mol, tá? Então é isso aqui que a gente, tem como dado, né, para o nosso exercício, tá? E aí a gente vai para o seguinte exercício, né? A gente tem que calcular a energia livre para essa reação e comentar a possibilidade de produzir, de reduzir o NiO com H2, tá? Então, vamos olhar para a nossa reação alvo. A gente tem níquel nos produtos e a gente tem H2 nos reagentes, né? Então, o que a gente tem que fazer aqui? A reação de baixo, ela está do jeito certo, né? Então, a gente tem H2 nos reagentes, H2O nos produtos, já está na estequiometria certa, então eu não preciso multiplicar, e aqui a gente está ao contrário, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar esse aqui por menos 1, certo? Então, a gente vai chegar aqui em um ΔG, né, vamos chegar no ΔG, onde a gente tem aqui a seguinte reação, né, que é a reação do NiO, tá? NiO, dando Ni mais meio O2, tá? E isso aqui tem um ΔG, agora multipliquei por menos 1, né? ΔG igual a mais 50,786 cal por mol, tá? E aí, já nessa segunda rodada, né, a gente vai manter a reação 2. Então, H2 mais... Calma aí, vamos apagar aqui, ficou meio ruim. Tá? H2 mais 1 meio de O2, tá? Dando H2O. E o ΔG disso aqui é igual a... vamos ver aqui. O ΔG disso aqui é igual a menos 54996 cal por mol, certo? Então, esse aqui é o nosso problema já montado, tá? Então, a gente vai chegar na seguinte resultado, né? Então, essa parte aqui a gente fez as alterações, né? As reações, e agora vamos trocar um pouco de cor e a gente vai chegar no nosso resultado, tá? Vamos lá. Então a gente tem um NiO aqui, nenhum NiO nos produtos, um níquel aqui, nenhum níquel nos reagentes, níquel nos produtos, sem níquel nos reagentes, H2 aqui, sem H2 nos produtos, e a gente tem meio O2 nos reagentes para meio O2 nos produtos. Tá? Então a gente vai somar os reagentes e a gente vai chegar em NiO mais H2.
e a gente vai somar os produtos, a gente vai chegar em Ni mais H2O, tá? E aí o ΔG, eu já fiz a mesma operação aqui, ó, multipliquei por -1 essa reação, inverti ela e já mudei o sinal aqui, tá? E aí agora a gente vai chegar num igual, e aí eu vou usar minha calculadorinha aqui, porque na minha colinha não tô achando que eu fiz errado aqui na colinha, porque eu achei 210 na colinha, tá com cara de 210. Então vamos lá, 54,996 menos 50,786. Então a gente achou que 4.210 cal, tá? Como produto dessa reação, tá? Calma aí, vamos ver aqui. É isso aí, tá? E a gente tem esse cara aqui é maior, né? Então a gente tem menos 4.210, tá? Então ajusta, o exercício de hoje é o mesmo sentido, tá? Ajustar a estequiometria, tá? São só duas reaçõezinhas, então vocês vão conseguir fazer com tranquilidade, mas tem que multiplicar para um valor diferente de 1. Vou pedir mais uma vez um passinho, um passo pequeno, mas eu sei que vocês vão conseguir dar esse passo à frente, tá? Coloquem as reações e pensem da mesma maneira que eu pensei aqui, que vocês vão conseguir, tá? E aí o que a gente tem que comentar aqui? ΔG menor que zero, significa o que? A reação é espontânea. Então o que eu posso dizer? Eu posso dizer, vamos escrever aqui, eu posso dizer que essa reação aqui é passível de acontecer, tá? Então na aula de hoje o que a gente usou? A gente usou lei de Hess e usou o cálculo de ΔG, né? Usou técnicas para calcular ΔG. A gente somou duas reações, tá? E em vez de fazer aquele tradicional método lá de usar o ΔG de formação, tá? Então a gente tem alguns métodos e a gente vai usando as nossas ferramentas conforme vão aparecendo os problemas, tá? Então no exercício de hoje vocês vão ter que fazer uma coisa similar ao que foi feito aqui e eu espero que vocês consigam fazer. Se não conseguir, me procurem para a gente resolver as dúvidas que surgirem durante o processo de realização dos exercícios, tá? A aula de hoje era isso, então a gente viu ali a definição de energia livre, viu quando que uma reação é espontânea ou não espontânea e quando ela está em equilíbrio, inclusive, né, baseado no ΔG, e ainda a gente viu como calcular a energia livre e uma técnica ali de cálculo da energia livre. Na aula que vem vamos ver como calcular a energia livre em temperaturas quando a gente tem o ΔG a 298 e precisa calcular a uma temperatura superior. Tá? Então nossos exercícios aí eles estão aumentando a complexidade, mas em compensação eles estão também usando ferramentas que a gente já utilizou anteriormente, tá? Então agradeço de todos a atenção. Não esqueçam, se vocês tiverem dúvidas, é importante que vocês me procurem para a gente solucionar as dúvidas. Caso contrário, vocês eventualmente podem ficar trancados, tá? Então eu acho que é isso. Até a próxima aula e tchau, tchau.